Olá, em nossa disciplina de Química Inorgânica, hoje nós vamos falar sobre compostos das famílias do boro e do carbono. Aqui nós temos como exemplo o ácido bórico, que é formado pelo boro, oxigênio e hidrogênio. O ácido bórico pode ser obtido pela reação do óxido de boro com água, formando o ácido bórico. Como a gente pode ver aqui na distribuição eletrônica do boro, ele tem 3 elétrons emparelhados, ele vai reagir um desses elétrons com um elétron desemparelhado do oxigênio e o oxigênio vai reagir com um elétron desemparelhado do hidrogênio, formando esse tipo de ligação. Como a gente pode ver aqui, o oxigênio ele é mais eletronegativo dos 3 elementos, então ele vai ficar com carga 2-. O hidrogênio ele cede o seu elétron parcialmente por oxigênio e fica com carga 1+. E o boro, cada boro vai se ligar a 3 átomos de oxigênio, então ele vai ficar com carga 3+. Lembramos que o híbrido do boro é do tipo sp2, então ele vai formar uma geometria trigonal plana. Bem, o ácido bórico ele é solúvel em água e se comporta como um ácido monobásico fraco. Este ácido ele não doa facilmente prótons para a água, como a maioria dos ácidos, mas aceita íons OH com uma certa facilidade. Nós podemos ver aqui, né, que o ácido bórico, tendo como átomo central o boro, que tem uma vacância, né, que está aqui mostrado no seu orbital, ele pode se ligar, né, com a água, né, onde esse par de elétrons aqui vai ser doado para o boro. Isso vai fortalecer a ligação boro-oxigênio, quebrando aqui, né, essa ligação hidrogênio e o oxigênio. Então, esse próton ele pode ser adicionado a uma molécula de água que está disponível aqui, formando essa espécie protonada. A hidroxila, que é liberada a partir da quebra da molécula de água, vai entrar nesse orbital aqui com a carga 1-, né, que é o OH-, então vai formar essa espécie com uma geometria tetraédrica, né? Então, o boro, nesse caso, ele vai formar o híbrido sp3. Então, desta maneira, a gente vê que o boro ele funciona como um ácido porque ele pode receber uma hidroxila, não porque ele perde o próton. Bem, uma espécie bastante estudada na química do boro são os boranos, né? Os boranos eles é composto pelo boro em si e por hidrogênios. Então a gente vê que o mais simples, né, do composto dessa família dos boranos é o BH3. Né? Ainda que sua massa molecular corresponda, de fato, ao diborano. Né? O diborano está aqui, né, mostrado a sua estrutura, onde a gente vê que nós temos aqui um hidrogênio formando ponte entre 2 átomos de boro. Né? E esse diborano, né, ele pode se decompor, né, no BH3 e formando esse subproduto aqui. Então aqui nós vemos novamente, né, que o boro pode emparelhar seus elétrons com os hidrogênios. Né? Então aqui nós temos o boro no estado fundamental, né, e aqui nós temos a sua configuração no estado excitado. Bem, uma molécula bastante interessante de a gente estudar um pouco sobre ela é a boracina, que ela é isoeletrônica com o benzeno, conhecido benzeno da química orgânica. A gente vê que o benzeno ele é formado simplesmente por carbono e hidrogênio, né, 6 átomos de carbono, né, e aqui na boracina nós temos na sua estrutura tanto o nitrogênio quanto o boro. Ela é iseletrônica com o benzeno por quê? Porque cada carbono tem 6 elétrons, né? Então vai ter 12 em cada carbono e hidrogênio. Aqui o boro tem 5 elétrons e o nitrogênio 7. Então somando dá também 12. Né?
Diferentemente do benzeno, na boracina nós temos cargas. Por quê? Porque quando se forma esse tipo de ligação nitrogênio e o boro, o nitrogênio tem um par de elétrons livre aqui, ele pode doar esse par de elétrons para o boro, formando uma dupla ligação, e ele fica com uma carga positiva. E o boro que recebe esse par de elétrons, ele fica então com uma carga negativa, né? Isso faz com que o nitrogênio, né, da boracina pode sofrer um ataque nucleofílico, que é uma espécie que tem carga negativa e vai procurar se ligar, então, a uma espécie que tem carga positiva, no caso, o nitrogênio. Por outro lado, o boro, que tem carga negativa, ele vai sofrer um ataque eletrofílico, que é justamente o contrário. É uma espécie que tem afinidade por outra espécie negativa, né? Uma carga positiva vai procurar uma espécie com carga negativa. Então, essa é uma molécula bastante interessante em a gente comparar o que nós chamamos de composto inorgânico com uma molécula que tem característica puramente orgânica, como o benzeno. Todos os compostos, né, do tipo BX3, onde X é um halogênio, por uma K que é eletronegativo, eles podem atuar como um ácido de Lewis e pode formar adubos tais como o NF3, BF3. Isso por quê? Porque o boro, ele tendo uma vacância, né, um orbital vacante, que ele pode receber elétrons, né, como está aqui, né, ele pode se ligar a uma espécie, né, do tipo NF3, onde o nitrogênio tem um par de elétrons ser doado e ele vai formar, então, espécies desse tipo, né. Novamente aqui, lembrando, né, que essa espécie que funciona como base, né, pode doar um par de elétrons para o boro, né, e vai ficar com uma carga positiva. E o boro, então, vai ficar com uma carga negativa, né. Então, esse tipo de composto é bastante comum em se tratando de boro. Bem, nós vamos aproveitar essa aula de hoje para falar para vocês sobre um conceito bastante importante na química inorgânica, que é o conceito de ácido e base dura e macia, né? Isso é uma classificação que foi uma contribuição do professor Ralph Pearson, né, para a química inorgânica, e que por isso ficou conhecido como classificação de ácido e base de Pearson, né? Então, por definição, ácidos duros são íons metálicos de alto estado de oxidação, capazes de baixa eletronegatividade e tamanho pequeno, né? Então, a gente vê aqui, né, que nós temos o európio, por exemplo, 3+, que é um ácido duro, porque ele pode receber elétrons de uma base, né? E por que ele é duro? Porque ele tem uma carga alta e isso faz com que o tamanho dele seja pequeno, então ele se polariza pouco ou praticamente nada, né? E vários elementos, né, que têm alto estado de oxidação também estão classificados como ácido duro, além de alguns elementos, né, do grupo de metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Isso, obviamente, todos eles têm carga. E bases duras são espécies que doam elétrons, possuem alta eletronegatividade e baixa polarizabilidade, né? Ou seja, são espécies que não têm sua nuvem eletrônica distorcida ou deformada com facilidade. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de bases duras, como o íon fluoreto, a própria amônia, que nós temos falado aqui em várias aulas, o oxigênio carregado com 2 cargas, a água, ou seja, várias espécies que têm oxigênio estão dentro dessa classificação de base dura, além, né, de aminas. E, por outro lado, ácidos macios, ou moles, né, como são chamados também, são espécies de tamanho grande, com baixo estado de oxidação, que possuem baixo poder polarizante, né? Aqui nós estamos vendo alguns elementos com carga baixa, né? Nós estamos aqui com o paládio, platina,
cobre 1+, prata e assim por diante, né? E as bases macias são espécies com baixa eletronegatividade e alta polarizabilidade, ou seja, são espécies, né, que nós observamos, né, que tem bastante elétron e elas podem ser polarizadas facilmente, né? Então, ao contrário, né, das bases duras, né, essas espécies são carregadas com bastante elétron. A gente lembra que né, as bases duras, né, são aquelas que têm principalmente oxigênio, que é um átomo pequeno, né, relativamente pequeno, né, está acima do enxofre na tabela periódica, né? Então, isso faz com que a gente possa prever, né, uma certa reação, como que ela vai ocorrer, né? Então, assim, né, nós temos que ácido duro reage com base dura e ácido mole reage com base mole, né? Isso é uma tendência que nós podemos, então, usar como ferramenta para saber uma reação, como ela vai ocorrer, né? Obviamente, não é 100% dos casos que isso pode ocorrer, pode também ter outras interferências numa certa reação, porque nós temos também o efeito, né, estérico, que isso pode direcionar de outra maneira uma determinada reação química. Mas se não tiver, né, a interferência de outros efeitos, essa regra ela é seguida na maioria dos casos. Bem, aqui nós podemos também, né, ter uma ideia de que tipo de ligação nós vamos ter num determinado composto que foi formado. Por quê? Um ácido duro, né, vai reagir com a base dura e isso caracteriza uma ligação prioritariamente com um caráter iônico. Por outro lado, um ácido macio vai reagir com a base macia e essa ligação vai ter preferencialmente um caráter covalente. Então, isso realmente nos facilita a direcionar, a entender a química como ela funciona. Se a gente voltar, né, ao grupo do boro, a gente vai ver que a acidez dos aletos reflete a dureza relativa dos elementos do grupo 13, né? Aletos, nós estamos aqui com a série deles, por exemplo, com o cloro, o cloreto de boro, cloreto de alumínio e cloreto de galho. Se a gente olhar na tabela periódica, nós vamos ver que no top do grupo do boro, aí está o próprio, né? Depois abaixo vem alumínio e depois o galho. Ou seja, o galho é bem mais rico em elétron do que o alumínio e do que o boro, né? E isso, então, faz com que o caráter macio, né, desses aletos diminua do galho para o boro, né, tendo aí o intermediário, o alumínio. Então, vejamos o seguinte, diante de uma base dura, como a amônia, que nós vimos no slide anterior, né, a acidez dos aletos diminui à medida que a maciez do elemento receptor de elétrons aumenta. Ou seja, esse aqui é mais duro do que alumínio e do que o galho. Então, se nós tivermos num becker, por exemplo, esses 3 compostos, e borbulhar a amônia vai preferir se ligar ao cloreto de boro porque ele é mais duro. Já frente a uma base macia, do tipo que nós temos enxofre, a acidez dos aletos aumenta à medida que a maciez do elemento receptor de elétrons aumenta. Ou seja, novamente, né, o galho é mais macio do que o alumínio e mais macio do que o boro. Então, neste caso, se nós tivermos um becker com a mesma solução, né, onde nós temos o galho, alumínio e boro, borbulharmos ou colocarmos, né, uma base macia como essa que tem enxofre, a reação vai se dar não como pelo boro quando reagiu com a amônia, mas sim pelo galho, né? Mostrando então que de fato uma base macia vai preferir se ligar a um ácido macio, né? Então essa é realmente uma classificação de base, ácido de base, bastante ampla que nos dá uma ferramenta bastante útil para reações químicas de caráter inorgânico. Bem, falando agora, né, de alguns elementos, né, do grupo do carbono,
já que o carbono é um motivo, né, da mais próprio de ser estudado na química orgânica, né, nós vamos dar aqui alguns exemplos de compostos que envolvem o carbono, sim, mas que tenha um metal ligado a essa espécie que contém carbono, né? Então vamos começar a falar um pouco, né, do silício, que está aqui, que é o do grupo do carbono, né, que ele é um sólido com ponto de fusão bastante alto, que é a areia que nós conhecemos, é basicamente o óxido de silício, e mostra como um elemento muito próximo da tabela periódica podem ter uma química muito diferenciada. Por exemplo, né, o carbono forma o dióxido de carbono, o CO2, né, e o silício, que está aqui muito próximo, forma o dióxido de silício, né. No entanto, o dióxido de carbono ele é um gás, né, temperatura ambiente, enquanto o silício é um sólido com alto ponto de fusão, né? Então, isso obviamente, né, é uma característica do metal silício e do não metal carbono. Ou seja, aqui vai formar uma ligação silício-oxigênio com caráter muito mais polar do que é formado aqui entre o carbono e o oxigênio. E quando tem essa polaridade, né, entre o oxigênio e o silício, isso faz com que se forme uma rede, né, no dióxido de silício, fazendo com que o ponto de fusão dessa espécie seja realmente alto. Uma outra característica interessante a gente apontar aqui, né, é que o dióxido de carbono, nós sabemos que o carbono forma dupla ligação facilmente e estável. Já o silício não tem essa característica tão acentuada, né? Então, o silício vai preferir formar ligações simples, porque 4 ligações simples, oxigênio, silício, vai ser muito mais estável do que se ele tentasse formar duplas ligações. Só para vocês terem ideia, nós estamos aqui, né, com as energias da ligação carbono-carbono, da ordem de 350 kJ, por isso ele forma cadeias bastante estáveis e longas, né? Ao passo que essa ligação silício-silício, ela é menos energética, né, da ordem de 300 kJ, e essas cadeias se formam sim, entretanto, com um número pequeno e limitado de átomos de silício. Da mesma maneira, o germânio, ele tem uma energia de ligação mais baixa ainda que o silício, e ele forma cadeias, entretanto, com um número de átomos menor ainda do que o do silício. E, se a gente olhar o estanho, que ainda a energia de ligação é mais baixa do que a do germânio, ele simplesmente forma dímeros. Então, isso a gente vê que realmente é um diferencial na formação de compostos com elementos do grupo do carbono. Falando, né, de composto de carbono que tem metal, né, o carbonato de sódio, que é mais conhecido como soda ou barrilha, é usado na fabricação de sabões, né, se ligando com ácidos graxos, né, formando inclusive corantes, remédios, papéis e no tratamento da água da piscina, né. A gente vê aqui o carbonato, né, ele tem essa estrutura, lembrando que essas duplas ligações, elas não são estáticas, são dinâmicas, né, mas aqui a gente dá uma ideia de como elas se formam. A molécula do gás carbônico, né, o CO2, ela é apolar porque a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio é relativamente baixa.